Vai ter conversa, Vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. Na parte final desse episódio, Feminismos e Suas Mutações, a Lígia e a Bruna vão trazer agora o contexto de Alagoas com relação ao Covid-19 e falar um pouquinho com a galera que interagiu durante a live. Vai ter conversa durante o isolamento, sim. O número de pessoas que estão sendo acometidas pelo Covid-19, não é? Aqui em Alagoas, está tendendo a crescer, não é? Num número gigantesco. E aí, por isso que eu falei que eu não consigo pensar nesse otimismo crítico, é de que esse número, para mim, sempre desde o início, sempre representou, desde o momento que eu vi aquela foto no mercado da produção, é de que Alagoas será, pelas condições espaciais, né, de mobilidade, de mulheres e homens, principalmente mulheres e homens negros e negras, na nossa cidade, e de ocupação mesmo habitacional, de ausência de recursos, né, hídricos, de recursos de energia elétrica, de recursos de alimentação, para mim, será o epicentro do Brasil. Isso, lógico que torço para que isso não seja real, mas as minhas reflexões, eu percebo que Alagoas será, mais uma vez, o primeiro lugar no ranking, né? com os piores índices, como é o de violência contra a mulher, como é de violência contra o homem jovem negro, né? De que cada 10 mortos, 3 são homens brancos e 7 são homens negros, no ranking da ausência de tudo, né? Do índice de escolaridade, do número de acesso à universidade. A gente tem cotas na UFAL desde 2003, faz banca desde 2019, e efetivamente, de 2019 a 2020, nós tivemos um número visível de pessoas negras dentro da universidade por conta das bancas de heteroidentificação. Então, as pessoas negras, elas sempre foram, não é, inseridas nesse espaço que o MIBEM vai chamar de cidade do colonizado. E os nossos bairros periféricos, tanto de Maceió quanto das cidades do interior de Alagoas, são mesmo cidades de colonizados. Que é a ausência de tudo, né? A ausência de tudo. A ausência de segurança, a ausência de saúde, a ausência de educação, a ausência de saneamento básico. E com isso se agrava os comportamentos também, tanto psicológicos, né, quanto políticos, porque estar dentro de casa, no espaço em que é quente demais, no espaço em que não é possível ter higiene, que não é possível estar, não é, em conforto, faz, lógico, que essas pessoas não fiquem ali. Então, é preciso que a gente reflita sobre esse pós-pandemia, não é? Como um processo de melhoria dessas cidades dos colonizados, né? Que a gente reflita mesmo sobre a importância da extinção desse apartheid social, étnico-racial, que existe no nosso estado de Alagoas, que possui 66,8% de pessoas negras, né? Mas o poder aquisitivo dessas pessoas é muito pequeno, muito pequeno. Estava vendo o jornal Gazeta e falava que 1% da população de Alagoas tem acesso a 22, o equivalente a 22 salários mínimos. Então, é muito pouco. Não é? Então, a sobrevivência das pessoas daqui de Alagoas é oriunda das políticas públicas governamentais. E a ausência das políticas públicas governamentais faz com que essas pessoas elas
entrem mesmo, né, no processo de enlouquecimento, porque essas pessoas, elas precisam dar conta, né, da demanda dos seus filhos, da sua família, porque precisam sustentá-las e se autossustentar também, não é? E das grandes ciladas, né, que o sistema capitalista cria para as pessoas que estão em estado de miserabilidade. Então, é preciso mesmo que, a partir desses dados, lá que no estado de Alagoas já tem 1.867 casos de Covid, né, do Covid-19, 1.047 pessoas estão em isolamento domiciliar, e aí eu fico pensando quem são essas pessoas, né, e quais homicídios são esses. 134 pessoas estão internadas em leitos públicos e privados. Do número de pessoas, né, que foram contaminadas até agora, 588 pacientes finalizaram esse isolamento e estão recuperados da doença. E olha só, nós temos 1.867 casos confirmados. 1.299 casos estão em investigação laboratorial. Quase o mesmo número de casos confirmados. Então, isso faz com que a gente pense, não é, na importância, já que hoje é o dia, não é, da Marcha da Ciência, da importância da ciência. O meu avatar da Marcha da Ciência foi em defesa da afrociência brasileira, que a gente pense numa afrociência brasileira, porque é preciso mesmo, não é, que esses indicadores étnico-raciais, de identidade de gênero, de classe, não é, de orientação sexual apareçam nas pesquisas para que a gente possa fazer políticas públicas de verdade, de verdade. Eu hoje respondi uma pesquisa de um grupo de pesquisa feminista que colocava os dados lá, étnico-raciais e de identidade de gênero, de orientação sexual. Mas faltou para mim, e eu fiz essa observação, porque eles pediram, né, caso a gente tivesse alguma sugestão. Faltou para mim um indicador que é fundamental, porque estava vinculado à questão da violência contra a mulher. E eu disse assim, hoje em dia existem muitas relações que não são relações de pessoas da mesma casa, não é? Então é preciso que a gente entenda isso também. Às vezes as pessoas estão em lugares diferentes, mas que têm um relacionamento mais próximo e tal. E que essa mulher é responsável, sim, por ela, pela sua família da casa que mora e por outros parentes ou por amigos e tal. Então, é preciso que a gente pense nessa diversidade, né, de famílias, na diversidade de gênero que o Brasil possui, na diversidade de mulheres, né, na diversidade de feminismos que o Brasil possui, porque nós somos mesmo, né, mutantes, sempre fomos desde o início, estou falando lá da ancestralidade negra, desde o momento lá da importância da mulher negra, de saber quem ela era, né, da sua luta, do cuidado que ela sempre teve, mas é no cuidado desse, eu sou amorosa demais, mas no cuidado de saber o que quer e saber para quem quer, não é? E da ocupação dos espaços, né, da ocupação dos espaços. Então, a minha proposta, seguindo aí na sua como arriscar o mundo pós-pandêmico, é de que, na minha concepção, seria muito importante que nós retirássemos desse processo, né, primeiro, a importância acerca da vida, né, do respeito à vida de qualquer pessoa, né, de qualquer pessoa. Há algumas apologias à morte das pessoas e tal, que a gente às vezes faz já brincadeira, né? Mas são brincadeiras sérias, então a gente tem que sempre defender a vida, né? Independente de quem seja a pessoa, né? Independente de que a pessoa seja alguém que queira que 30 mil morram, né? Mas a gente precisa defender esse direito pela vida e de refletir sobre as desigualdades sociais que são prementes na América Latina, em especial no estado de Alagoas. Então, talvez, se eu conseguir atingir um otimismo aí crítico, seria isso. E fora Bolsonaro, né? Lógico. Uhum.
Fora Bolsonaro não, fora todo o projeto que o Bolsonaro representa, né? Não é só fora Bolsonaro. Tudo que está lá, né? Eu acho que essa pandemia, assim, ela meio que tem uma coisa que mutação é essa, assim, né? Tipo, eu vejo as pessoas muito românticas às vezes, né? Achando que vai existir um mundo completamente diferente, solidário e filantrópico, né? Nessa pós-pandemia, que as pessoas vão aprender a se tocar, que as famílias estão passando a estarem mais perto juntas, né? Então, assim, esse romantismo em torno disso, realmente, eu acho que para mim só faz mostrar que as mutações são muito diferentes, né? E que a gente já vem lutando dentro desse universo aí, justamente para sobreviver dentro dele, né? Então, eu tenho um otimismo, assim, o meu otimismo é um otimismo não romântico, é um otimismo talvez, mas há um otimismo, acho que é um otimismo talvez mais crítico, que algumas coisas, assim. Primeiro, eu acho que nunca antes, na nossa história da humanidade, se falou tanto de valores feministas, né? Então, assim, a gente começou a falar muito, né, de generosidade, solidariedade, pensamento coletivo, né, sobrevivência, interdependência global, coisa que a gente sempre interdependência familiar, coisa que a gente sempre soube, né, que é necessário, que ninguém vive isolado, que ninguém é individualista, ninguém que é individualista consegue pensar em comunidade, né? Essas obrigações que a gente tem na responsabilidade uns com os outros, né? Uns com os outros, sempre foram valores dentro de um sistema feminista de pensamento, né? Da nossa sobrevivência. Eu acho que uma outra coisa que foi interessante também é essa luta política que nós tivemos enquanto trabalhadores informais, né? Para receber os benefícios, né? Os benefícios que foram dados aos mais pobres. Ou seja, a gente está começando a enxergar um mundo que talvez eu e você a gente já sabia que existia, mas que muita gente sabe que não. Então, quantos milhões de pessoas passaram a se cadastrar para poder receber esse benefício, algo que talvez, se não fosse a pandemia, talvez nem recebessem essa grana mensalmente, né? Então, assim, olha a importância, né, desse benefício nesse momento da Covid-19. A terceira coisa que eu achei uma conquista muito interessante, que foi o contágio da Covid-19 ser considerado como um acidente de trabalho. Isso foi fantástico. Uma outra coisa, com a pandemia, as pessoas que doavam sangue não estavam doando mais, e os bancos de sangue eles estavam vazios, né? Eles estavam sem a demanda, não atendendo a demanda que já tinha. E aí, em plena pandemia, o STF, né, assim como você me mostrou ontem, o STF aprovou a doação de sangue de homens gays. Gente, Hoje, grandioso. Sangue, se tivesse se relacionado nos últimos 12 meses com qualquer coisa, né? É o cúmulo da discriminação, né, e da homofobia que a gente tinha no nosso sistema de saúde. Em plena pandemia, o STF aprovou e eles podem sim doar sangue agora. Então, foi uma grande conquista LGBT. Tá? E, por fim, acho também que a gente nunca teve diante dessa dicotomia tão grande entre achismo e ciência, né? Então, as pessoas também, desde o governo, na verdade, desde a eleição desse atual governo, né, com as fake news, com as teorias da conspiração, né? Então, acho que a ciência começou a martelar muito forte, né, em cima desse governo, e agora vindo para o Brasil mesmo, né? Acredito que a Covid-19 também vem causando instabilidades que a gente não esperava que ia acontecer tão cedo, né? A saída do principal ministro, que foi importantíssimo na campanha do Bolsonaro, que foi o Moro, pedindo demissão, saindo, isso foi fantástico, foi muito relevante, né, para a instabilidade do governo atual. A saída de um ministro da Saúde que estava dando dados compatíveis com o que a sociedade queria, compatíveis com o que a ONU
orientava, né? E ele foi exonerado porque estava sendo competente demais naquele momento, com todas as críticas que a gente tinha a ele, né? Mas foi um momento importante de abalo, né? Nessa estrutura governamental. Então, assim, eu acho que eu consigo enxergar, talvez não um mundo pós-pandêmico agora, mas a importância do mundo atual, dos processos que estão acontecendo atualmente, em plena pandemia, e alguns avanços, né, que também estão acontecendo. Afinal de contas, as pessoas estão começando, de fato, a falarem mais sobre as desigualdades e sobre os privilégios, né, em todo o mundo. Isso de uma forma geral, né, globalizada. Sim. É um pouco isso. Concordo. Concordo. Vamos às outras perguntas. Sei que tem muitas coisas aqui. A turma já colocou muita coisa. Tice viu aí, né? A Tice estava fazendo aqui. Pronto, então ótimo. Mas acho que não tem. Alguém tem alguma pergunta a fazer, gente? O momento é agora. Vamos conversar. Acho que tem muitas observações, né? Você quer ler aí, Liz? Tem. Aqui a Thaís falando sobre os moromínios versus bolsomínios. Deixa eu ver. Eu vi uma fala da Salete. Eu fico com medo de mexer aqui. Como eu não sou uma pessoa que entendo muito, eu tenho medo de sair. Mas eu fui observando aqui uma fala da Salete Bernardo, em que ela trouxe uma observação sobre a descoberta, não é? Que você até mencionou, de ausências de saneamento, de ausências, inclusive, da própria ação do Estado, não é? Nesses espaços que o MIBEM chama de cidade dos colonizados. E aí, eu penso que isso está sendo desvelado, né? Tudo está sendo desvelado, né? É lógico que tudo é muito confuso, porque a ação das redes sociais e os robôs, né? Eles têm um papel de confundir as mentes das pessoas. Eu tenho acesso a uma pessoa que me mostra toda hora fake news, e aí eu já disse, olha, você tenha cuidado, que você vai terminar sendo preso, viu? Divulgando essas coisas. Mas, assim, as pessoas tendem, de fato, e uma das coisas que às vezes me intriga, é que as pessoas elas acreditam muito mais na fake news do que na notícia mais próxima à veracidade, né? Porque não há nada tão real. Mas da notícia tão mais próxima da realidade. E aí eu fico pensando, eu venho pensando muito nisso, de qual será o nosso processo, quer dizer, nosso papel daqui a algum tempo, nessa formação, né? Nas periferias, ou na compreensão das periferias para nós, porque eu acho que tem esse movimento mesmo, a periferia dizendo para nós, enquanto universidade, né? Quais são as realidades da periferia e o que ela precisa como ciência, não é? Para entender essas realidades. E aí nós fazemos um coro em defesa de direitos que são básicos, que nós, da classe média, já temos, mas que as pessoas das classes menos favorecidas ainda não têm. Então, ela também fez o destaque ao pai dela, que tem 81 anos e ela está surtando dentro de casa. E uma das coisas também que me chama muita atenção nesse período é do processo de desrespeito, né? Das pessoas mais idosas, né? Do desrespeito da velhice, ou do desrespeito das pessoas que, para mim, são, não é? Os reis e rainhas do saber, não é? Que são as pessoas mais velhas. Como tudo virou motivo de piada, né? Como criar um caminhão que cata velhos, todas essas coisas que foram sendo criadas para, de fato, não entender como é difícil que, durante toda a sua vida, ocupou o espaço público, né? Muito mais tempo do que nós. Então, isso é uma das coisas que me intriga muito, que me deixa muito chateada, inclusive, não gosto muito das piadas quando fazem dos idosos. Então, tem outras observações, a Thaís Monique falando sobre o Bolsonaro, teve muita gente falando sobre o Bolsonaro, foram coisas que eu vi desde o início, a Betânia falando sobre a importância, né, dos espaços
Cadê? Deixa eu ver aqui. Tamanho, formato e estrutura das habitações destinadas às pessoas pobres favorece totalmente a geografia do vírus. Repensar Pronto, é isso aí. é um fator preponderante para a sobrevivência das pessoas, com certeza. Aí a Janine, sem contar que quem tem o vírus e não apresenta os sintomas, contamina mais pessoas por não apresentar os sintomas. Isso aí, que são as assintomáticas, né? Isso. Então, as pessoas assintomáticas, elas vêm ainda na esteira do eu não estou sentindo nada, né? Então eu não corro risco. E aí isso vai contaminando as pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Jucinei falou aqui, quem está trazendo as evidências da desigualdade são o bloco da direita que estão no poder. Eu fico pensando como esse discurso entre eles. Isso pode gerar um fortalecimento ainda maior no campo da direita nas próximas eleições. É uma preocupação, não sei o que pensam. Muito preocupante o que você falou, a Lidiane falou. Exatamente, veja a importância de mostrar como ensinar a ver as fake news, inclusive a crítica da corrupção, também está do lado deles. A esquerda não tem protagonismo capaz de mudar o andar da carruagem, não vejo. O que a Jucinei colocou é uma das coisas que me vem também fazendo refletir bastante, porque essa polaridade esquerda-direita, né, no Brasil, depois do golpe, né, contra a nossa presidenta Dilma, trouxe justamente uma crítica à esquerda por ser esquerda. Não dá para ser diferente da esquerda. A esquerda é o que é. E o discurso da esquerda é um discurso de um outro sistema. Eu, pelo menos, não defendo que a esquerda faça acordos, não é? E eu sou uma defensora do pensamento crítico, não é? Da política, ou talvez pensamento crítico da esquerda, de que não dá para fazer concessões nem para se aliar a grupos no sistema capitalista. Então, se a gente foge disso, aí a gente passa a ser direita, que é essa direita mais remodelada que vai agradando a muita gente. Uma das grandes preocupações para mim é justamente esse discurso morno, Luciano Huck, não é, de assistencialismo, que, lógico, né, se apoia na miserabilidade das pessoas, que foi criada justamente por esse mesmo grupo, e agora surge como um herói para resolver os problemas, inclusive tem feito isso aqui no estado de Alagoas, né? Isso me incomoda bastante. É interessante também a gente ficar atentas aí esse ano, porque a gente está no ano político, né? Então, esse ano, a política partidária, ela já está agindo, né? Fazendo com que esse cenário de pandemia, ou seja, tomando atitudes oportunistas, né? Desse cenário de pandemia para se eleger. Então, a gente teve um caso agora recente, né? De uma candidata que publicamente se colocou contra aos editais emergenciais, né? Da cultura, cultural, que a gente sabe, né? Todo mundo que minimamente faz cultura, a gente sabe, a realidade do cenário cultural é independente, é MEI, muitas mulheres, muita comunidade LGBT. Então, assim, e ela foi contra. Então, assim, esse período, esse ano partidário, a gente tem que ficar muito atenta, não só aos candidatos, né, mas também a organizações, né? As próprias organizações que estão usando, inclusive, né, desse período para se autopromoverem também. Sem dúvida. Muitas. Qualquer coisa que seja sobre a pandemia, qualquer coisa, sem um mínimo de leitura, sem um mínimo de aprofundamento, né, sem um mínimo de compromisso, né, com esse tema, e utilizando realmente da dor e do sofrimento. É uma política tão antiga fazer isso, uma politicagem tão antiga fazer isso, né? De você usar da dor, da pobreza e do sofrimento para promover a sua instituição, promover o seu partido, promover a sua empresa, que seja, né? Então, é bem difícil, assim, né? E o bacana é a gente ficar atenta a isso, né? Vamos ficar sempre mais atenta. Acho que tem mais algumas, a gente pode ler mais algumas 2 ou 3 contribuições e a gente encerra. A gente já está... Boa. Né? De perto, já é? Oi? Já está pertinho do horário?
Pertinho do horário. As fake news são um problema da Liliara. É a Lília, minha irmã, Lília. É difícil de ser combatido quando se vive no momento em que elas partem de pessoas que supostamente deveriam, antes de publicá-las, averiguar a sua veracidade. Completamente. A gente tem sim uma corresponsabilidade das fake news a partir do momento que a gente compartilha. Sim. Jucinei, eu penso que esse também é um projeto da necropolítica, não é? Porque, veja, ninguém faz fake news dizendo que amanhã diversas pessoas pobres receberão, não é, uma parte das ações das lojas americanas, não é? Então, é sempre algo que menospreza ou que minimiza o sofrimento daquelas pessoas que cotidianamente já sofrem. Então, ou que evitam que aquelas pessoas que, de certo modo, não têm acesso à educação, e isso tem a ver com o discurso religioso também, né? Elas fiquem na dúvida se isso é real ou não é real. E o que mais me incomoda é o fato de que as próprias pessoas inseridas naquele contexto chegam a acreditar. É lógico que há uma empresa, não é, enorme de investimento nesses robôs, que faz com que diversas pessoas ao mesmo tempo recebam e esses grupos discutam sobre isso. Então, elas vão ali passar um tempo imenso discutindo sobre mentiras. Uma das coisas, esses dias eu disse, é interessante, né? As pessoas, elas acreditam, não é? Elas estão vivenciando a doença, tem pessoas próximas, tem pessoas amigas que estão contaminadas, que morreram, inclusive, mas elas negam, mesmo sabendo que aquela pessoa teve os sintomas, foi para o hospital e ela, infelizmente, faleceu, mas ainda assim elas negam, porque é o processo de negação da realidade, né? E esse processo de negação da realidade substitui a afirmação do virtual. E aí o Pierre Levy já falava isso na década de 90, né? De que o processo de desterritorialização que a cibernética ia trazer faria com que as pessoas acreditassem no que estava fora do espaço que conviviam, no espaço da realidade objetiva, e começariam a acreditar em que estava no espaço virtual. Então, isso é algo muito sério, não é? E ao ver aquela moça lá que saiu disseminando, né, que ela disse que não propagou o vídeo dos caixões com pedras e madeira, né, e que ontem pediu desculpas, porque vai ser condenada a 9 anos de cadeia. Quer dizer, ela, com o cinismo que ela fez o vídeo, o mesmo cinismo que ela fez o vídeo, ela traz para o vídeo de desculpa. O mesmo cinismo que ela fez para o vídeo de denúncia de algo que não era real, ela trouxe para o vídeo de desculpas, que tem uma música, inclusive, de fundo, né? Ela escolheu um espaço que não era um espaço adequado para ela pedir desculpas, com a música sertaneja de fundo. Quer dizer, essas pessoas ainda continuam minimizando o valor das vidas das pessoas pobres, porque é isso. No Amazonas, eu li nessa matéria que eu falei do site apublica.org, que é de repórteres investigativos independentes, há um número, veja só que interessante, de 13 pessoas mortas negras para uma branca no Amazonas. Então, esta pessoa, ela fala de Belo Horizonte, né? Mas esse número vai crescendo à medida que a gente vai indo para os outros lugares. E aí a gente vai vendo que o que a gente começou a conversar desde o início, né, até agora, é de que as pessoas menos favorecidas estão sendo acometidas por esse vídeo, porque são pessoas que estão no grupo de risco, ou porque são pessoas idosas com problemas, né, de diabetes, de pneumonia, de pressão alta, que são os fatores de risco. E essas pessoas estão justamente nas classes menos favorecidas, porque são pessoas que têm menos acesso à saúde pública. Então, é um conglomerado, né? É um grupo de fatores que faz com que a gente perceba que a fake news ali ela vai atuar com muita força. Agora, na pandemia, minimizando os efeitos da pandemia, e nas eleições, falando da questão da tal da ideologia de gênero, né, que inventaram, e dos kits, né, que as escolas estavam entregando, que inclusive professores e professoras
né, disseminar essa fake news, mesmo estando dentro das escolas sabendo disso. E eu queria fazer um gancho com uma fala da professora Joelma, que traz sobre EAD, né, e as crianças da escola pública. Eu tenho alguns orientandas e amigos e amigas que trabalham na rede pública de educação estadual e municipal, falando da obrigatoriedade, né, da elaboração de materiais para os estudantes e as estudantes da escola pública do nosso estado. As aulas estão sendo ministradas via o WhatsApp, o que é uma coisa, para mim, surreal, né? Surreal, porque quando a gente pensa em crianças da educação do ensino fundamental 1, ou seja, nós temos lá crianças de 9, 10, 11, 12 anos que não têm celular, né? Elas não têm celular, precisam pedir o celular dos seus parentes para poder usar e ficar quase sempre, né? 4 horas, quando eu disse, eu dei aula de 8 às 12 via WhatsApp. Então, como esse tipo de ensino pode ser visto como processo de educação emancipatória? Então, nós estamos numa pandemia, eu digo sempre isso, nós estamos numa pandemia. Pandemia atinge as pessoas menos favorecidas. Não dá para falar de educação formal nesse momento. A educação formal é para momentos cuja, não é, situação está um pouco menos desequilibrada do que agora, porque equilibrada nunca está. Mas não dá para falar de educação formal agora. Nós temos que falar de educação acerca dos serviços básicos, acerca do auxílio emergencial, né? Esse tipo de educação que a escola deveria se preocupar, da escola real, da escola do pé no chão, né? E não da educação formal, que pode ser dada a qualquer momento. Inclusive, quero lançar aqui o meu repúdio com relação à manutenção do Enem e à fala do atual ministro da Educação, que, de forma desrespeitosa, diz que o Enem não surgiu para minimizar as injustiças sociais, né? Que é um grande equívoco, né? Porque processos seletivos das universidades, a partir de todas as legislações que dão direito às pessoas, inclusive negras, pessoas com deficiência, indígenas e menos favorecidas socioeconomicamente, às universidades, é lei, né? E ele tem que obedecer e pensar, sim, no acesso dessas pessoas, porque não são todas as pessoas que possuem acesso à internet, banda larga e ao espaço de estudo com os seus professores particulares. A Lígia Ipioca falou que está dando aula para alunos de 2º e 3º ano pelo WhatsApp. Isso é surreal. Olha só, tá vendo? Do Jack, English Teacher. Nossa, Jack. Qual a contribuição do discurso religioso em detrimento da ciência para a expansão da pandemia? Como a ciência pode chegar mais próximo da população mais carente de Alagoas, né? De educação em Alagoas? Bom, com relação ao discurso religioso, a gente teve, logo no começo, né, da pandemia, muitas teorias da conspiração, né? Principalmente veiculadas pelos pastores, né, evangélicos no Brasil, alguns pastores, né? Não vamos generalizar, porque existem pastores que tratam de uma forma muito séria e respeitosa, né? Inclusive. Alguns pastores desses, né, que usam da fé, né, do cristão e da cristã para aproveitar dessa fidelidade, né, por Deus. E aí aproveitam esse discurso para que possam angariar dinheiro ou que seja o poder. E aí o que está trazendo muito é justamente eu vi alguns vídeos da Intercept, né? Vocês podem dar uma olhadinha no site da Intercept, tem um vídeo que eles fizeram com vários pastores falando os seus discursos nos cultos, dizendo que aquele cristão que tem Deus no coração é o coronavírus, que é o Satanás, que deve estar amarrado, porque quem tem que ter medo do coronavírus é o cristão cheio de Deus, é aquele que vai para o fim. Né? Então a gente já tem casos, né, de pastores infectados, né, contaminados e isso é um absurdo, né? É uma falta de
de alteridade, uma falta de você pensar no outro com afeto, né, e com cuidado, impressionante, assim. Sim. Bom, parece que aí a justiça teve que intervir e os cultos no Brasil foram paralisados, né? Então, Sim. preciso um poder de Estado, né, um poder da justiça para que eles interrompessem o que seria, de fato, vários focos, né, dessa contaminação. E eu acho que a ciência, Jack, para chegar mais próximo da população, eu acho que a gente tem que fazer mais coisas como essas, por exemplo, né? Coisas que a gente possa popularizar de uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais aqui, próxima, e, no caso, nas comunidades, né? O Ateliê Ambrosina, por exemplo, é um exemplo disso, né? A gente está lá e nós somos cientistas. A gente tem pelo menos umas 3 cientistas dentro do Ateliê Ambrosina. E esse contato que nós temos com a comunidade, com as nossas meninas, já é um passo, né, que nós nos provocamos a fazer para estar mais perto da comunidade e, sim, falar sobre ciência quando for preciso, de uma forma muito mais de boa, né? Uma forma muito mais tranquila. Bruna, rapidinho eu queria falar sobre isso. Eu penso, Jackson é professor lá de Letras em Inglês, quer dizer, já é formado, né, pela Faculdade de Letras. Eu penso que, por isso que eu defendo tanto as cotas na universidade, porque quando as pessoas elas acessam a universidade em diferentes cursos, elas conseguem trazer os seus conhecimentos das suas comunidades para dentro da universidade, o que exige que a universidade, inclusive, repense o seu currículo, que é algo que eu venho observando isso com muita força na UFAL, sabe? Os estudantes e as estudantes promovendo eventos, exigindo dos professores determinadas discussões que antes não tinham. Esse conhecimento, esse etnoconhecimento que elas trazem para dentro da universidade reforça que o currículo da universidade deve ser refeito e novas pesquisas vão surgindo e novos projetos de extensão também vão surgindo. E aí a universidade vai poder ir às comunidades para fazer o diálogo necessário, né? Que é um processo de pesquisa diferente do que era antes, que era um processo de pesquisa colonizadora, né? Que a universidade chegava e dizia assim, olha, agora nós chegamos aqui, trouxemos o saber para um lugar em que não havia saber. O processo agora é inverso, né? É a universidade que vai às comunidades. A universidade se enclausurou tanto que, com as cotas, as universidades vão às comunidades quilombolas, as universidades vão às comunidades quilombolas, nos espaços dos povos indígenas, nas comunidades que fazem seus trabalhos nas periferias, no campo. A universidade assume esse espaço a partir dos seus projetos de extensão para poder, no diálogo, produzir uma etnociência que é importante não só, não é, para aquele pesquisador ou aquela pesquisadora obter a sua pontuação lá no Lattes, mas para desenvolver o país. Então, isso é muito importante, não é? A atuação desses estudantes e dessas estudantes dentro das suas comunidades, o retorno desses estudantes e dessas estudantes já formadas e formados para a sua comunidade, propondo ali naquela comunidade, a partir dos seus falares, a partir do seu jeito de ser, não é? Aquilo que foi construído dentro da universidade. Eu penso que a ciência tem, sim, esse espaço. Agora, me lembro muito do Louis Althusser, que escreveu sobre os aparelhos ideológicos do Estado, em que ele vai dizer, né, que o Estado ele atua sobre 2 forças, não é? Sobre a força ideológica e sobre a força repressiva. Então, os aparelhos ideológicos do Estado que contam aí com sindicatos, hoje tinha o sindicato lá dos industriais, das indústrias, acompanhando o presidente da República, STF, a pé, né? Então, aparelhos ideológicos dos sindicatos, as igrejas, as escolas e muitos outros setores da sociedade podem, inclusive, reforçar o discurso necropolítico. Então, o que a gente precisa entender é que esses aparelhos, eles existem. Como a universidade também pode ser também um aparelho ideológico do Estado. Agora, como essa universidade vai atuar para ajudar no processo de desconstrução ou de
nova formação do pensar acerca do viver humano, da emancipação humana, não é? Da mudança de paradigma social, da mudança de sistema. Como a universidade vai fazer isso? É o papel da universidade. Né? Então, nós que estamos dentro da universidade, temos que ter sempre isso em mente. Eu digo sempre lá dizia sempre, né, nas bancas de identificação, que estar ali não era só ocupar um espaço, né, uma vaga no curso da universidade. Era trazer consigo toda uma história, não é, da sua comunidade, da sua ancestralidade, para dentro da universidade. E obrigar a universidade, inclusive, a refletir sobre isso e a mudar as suas formas de pensar acerca da atuação daquele sujeito. Então, a Suzy falou que está dando aula também. A Paula, oi, gente, Suzy, Paula, que também está tendo aula, não é? Tem muita gente dando aula via WhatsApp e a pergunta sempre é: isso é educação? Muita gente também, imagino que militando dentro da universidade para que a universidade fique cada vez mais próxima da popularização do conhecimento e da ciência, né? Estamos olhando aqui, foram algumas passagens também. Tice falou sobre os projetos das comunidades de Recife, né, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, que de forma autônoma estão criando seus próprios sistemas de higienização e de controle para o coronavírus. Tem participações também, como de Sal e de outras participantes que falaram que os pastores agora mudaram de tática, eles estão indo de porta em porta. Pois é. Né? Olha só o risco. Né? Você tem a contaminação delivery, né, pelos pastores. Isso é um absurdo, gente. E tem um pastor, Valdemiro, que está vendendo a semente do feijão para curar a Covid-19, né? Pois é. Aqui uma outra participante também falou aqui para a gente. Pessoal, eu acho que a gente agora vai encerrar, né? A gente está chegando das 2 horas de live. Né? Olha só, obrigado por vocês terem ficado por aí. Para quem disse que não aguento, só aguento 1 hora. 1 hora, tá vendo, Bruna? 1 hora. Uhum. Eu só espero que a turma tenha se cansado, né? Que tenha sido legal. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante também, então, muito obrigada pela tua participação. Acho que eu fecho fazendo com que a gente pense para que a gente transforme, né, o confinamento e o teletrabalho em momentos como esses, né, momentos em que a gente se reúne, na verdade, e agenda a próxima revolução. Perfeito, vamos fazer a revolução. Me diga, não tem nem 1 minuto, não tem nem 2 minutinhos, já tá acabando ou não? A gente tem, para já está caindo ou não? Para a live cair, a gente só tem 10 minutos. Ah, você quer fazer o quê? Não, eu já encerrei. Você quer terminar? Deixa eu ler só isso aqui da Sujourney, para a gente encerrar com essa fala dela, do discurso, que eu achei muito lindo. Mas é pouquinho, não vou ler tudo não, tá? Não. Olha só que interessante, ela vai dizer lá, para aquelas pessoas que estavam na Convenção dos Direitos Humanos em dia 21 de junho de 1851. Está no livro da Djamila Ribeiro, lá, Lugar de Fala, tá? Ela vai dizer o seguinte: aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto o homem, quando tinha que comer. E não aguentei as chicotadas. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher? Parei 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça. Como é que chamam? Uma pessoa da plateia murmura. Intelecto. É isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia,
nem pela metade? E se a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então, aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem esse Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isto. É melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir. E agora, a velha Sojourner não tem muito mais coisas para dizer. Vai ter conversa durante o isolamento? Vai ter sim.